para proferir o ensino da palavra de Deus, porque aqui temos grandes mestres no campus de Campinas. Amados irmãos, antes de entrarmos na lição, eu quero apenas dar um pequeno lembrete que eu trouxe comigo, para quem não adquiriu ainda, o livro que escrevi e lancei neste ano que iniciou, o Hermenêutica Pentecostal, que trata sobre todo o discurso que desenvolve o pentecostal, não somente na interpretação bíblica, mas na sua desenvolvimento da sua teologia e da sua ação missional e evangelical. Um livro que eu recomendo você estar adquirindo. Depois, quem quiser adquirir, falar comigo no final da Escola Bíblica Dominical. E também trouxe o Teologia Bíblica do Antigo Testamento, que esse é um livro que inclusive pode servir de subsídio para você estar pesquisando nessas aulas de Escola Bíblica Dominical que estamos tratando sobre o profeta Ezequiel. Nós, na lição que temos hoje, vamos falar sobre o profeta Ezequiel no contexto e no sentido dele como um atalaia. E como nós estamos na terceira lição que nós estamos estudando nesse trimestre e vamos estudar, eu trouxe para nós podermos nos ambientar com a proposta deste profeta e de toda a estrutura do profetismo bíblico, um pano de fundo histórico e teológico para nós compreendermos a dimensão da proposta do nebeísmo, ou seja, do movimento profético, ou do profetismo que ocorreu dentro do contexto do Antigo Testamento. O profetismo, como é conhecido teologicamente por nebeísmo, porque vem de nabi, profeta, ele vai iniciar, e vai ser considerado por alguns estudiosos do Antigo Testamento, dentro da teologia bíblica do Antigo Testamento, como um movimento que é considerado um fenômeno profético. Por que fenômeno profético? Porque justamente ele surge em um período em que Israel está começando a analisar e a escolher, e vamos poder até colocar aqui o termo eleger, reis, os anciões do povo, aqueles que representavam o povo, tinham agora a liberdade de começar a indicar, a nominar aqueles que eram da família real, que vinham de uma dinastia real, para poder conduzir o povo. É a partir dali do livro do profeta Samuel, que nós vamos começar a ver, a surgir preponderantemente esse fenômeno. E o que é mais marcante dentro desse fenômeno, e que vai começar a ser considerado um fenômeno contraditório, porque até esse período Israel estava ambientado com o sacerdote, com o sacerdotalismo, com aqueles que eram responsáveis para ser os mediadores, não é? Entre Israel e Deus, os verdadeiros, vamos dizer assim, representantes de Deus e da aliança do Berite para com Israel. E agora esse fenômeno surge com algumas características próprias e singulares que vão confrontar a fé de Israel. Primeiro, que eles eram isolados, eles não tinham uma convivência, vamos dizer assim, sociopolítica e nem socio-religiosa. Eles mantinham-se isolados, procuravam viver em grupos, por isso até a escola de profetas de Eliseu, procuravam também ter todo um desenvolvimento de atividade cultica, ou seja, um culto em que eles desenvolviam e prestavam para Yahvé, o Deus de Israel, com algumas características como um louvor e uma dança, considerada a dança sagrada, aonde eles receberiam nesse momento
a oportunidade de entrar em êxtase espiritual para receber a revelação, a profecia e profetizarem. Tanto isso vemos quando Saul entra no arraial dos profetas e encontra que eles dançando, e ele também vai dançar, e aí na sequência o texto relata que ele vai profetizar também, porque esse era um ritual utilizado pelos profetas e pelo profetismo, até para poderem receber a comunhão, a intimidade, a mediação da palavra revelada, para profetizar, proferir ao povo. Um outro detalhe também interessante, é que eles vêm para confrontar não somente a sociedade, eles vêm para confrontar a política religiosa que estava ocorrendo e que vai ocorrer dentro de Israel, envolvendo até alguns pactos, algumas alianças entre sacerdotes e reis. E então eles vão se levantar muitas das vezes para confrontar, eles vão se levantar muitas das vezes para serem os grandes guardiões éticos de Israel, aqueles que vão conduzir uma moral e vão ser os preservadores da moral dentro do padrão estabelecido pela aliança, ou seja, o Berite, a aliança que Deus estabelece com Israel, e os profetas têm a responsabilidade dada por Deus de cobrarem o povo de serem fiéis a essa aliança, de cobrarem o povo deles estarem exercitando e se adequando dentro dos padrões da aliança, que era os estatutos da aliança, que estão registrados não só na lei de Moisés, mas também em todo o contexto da lei mosaica, da lei moral, e de todo o contexto, até podemos dizer, dos livros de Números e Levítico. Então, nesse aspecto, é que nós vamos ver entrar o termo oráculo também. O termo oráculo, que nós vamos ver, um termo muito conhecido e muito falado dentro dos livros proféticos, nada mais é do que uma palavra, uma terminologia hebraica, com nome ou sentido aplicativo de daber. Daber quer dizer o quê? Justamente pronunciamento, pronunciar uma sentença. E os profetas pronunciavam sentenças, muitas das vezes, pronunciavam palavras de confronto, e pronunciavam também palavras de alerta e de orientação. Então eram palavras com uma declaração proveniente de Yahvé, ou proveniente do Deus de Israel. Esse termo Yahvé nós utilizamos no Antigo Testamento, porque é um termo utilizado como uma identidade para Deus. Yahvé quer dizer muito relacionado ao contexto da declaração que Deus dá para Moisés. Moisés, diga a ele que eu sou te enviou, eu sou o que sou. Então, Yahvé quer dizer justamente esse sentido aplicativo de uma identidade, de um Deus absoluto, de uma absolutez aplicada a Deus. Vamos ver também que quando nós vamos os oráculos, algo muito interessante são as 4 características, ou os 4 aspectos de como o oráculo era composto. Primeiro, o profeta, ele entrava em uma êxtase espiritual para receber a porção que o Espírito de Deus ia lhe conceder, e a própria palavra revelada, tendo em vista que ele era o mediador de Deus entre Israel, como agora com uma característica diferente, de um pronunciamento direto, sendo a boca de Deus para o povo. Além disto, também o profeta, após ele não só receber essa palavra, agora vinha a segunda etapa da composição do oráculo. Ele ia interpretar a palavra que recebeu. Interpretar como essa palavra que ele recebeu, deveria ela ser aplicada dentro do contexto social,
dentro do contexto político e dentro do contexto religioso. Depois ele ia também ver para que povo que ele estava profetizando e adequar essa palavra ao contexto cultural do povo, ao contexto linguístico do povo e até podemos dizer ao contexto político que o povo também estava vivenciando. E a quarta característica ou aspecto era que o profeta ia adequar a linguagem e tornar a linguagem desta palavra ou desta profecia dentro de um contexto que ele tornasse legível a palavra, tornasse ela inteligível, discernida pelo povo, o povo compreender o que ele estava falando. Podemos usar aqui um exemplo como Amós. Amós, o profeta boiadeiro, automaticamente estava profetizando um contexto de que o povo vivia até uma reforma agrária em Israel, e ele então ia lidar ou profetizar para com o povo mais, vamos dizer assim, voltado ao campo, o povo campesino. Ele ia utilizar uma linguagem endereçada a essa realidade. Então, quando nós voltamos agora também aos oráculos, vamos ver que todo o contexto dos livros proféticos, nós vamos ter oráculos que compreendem alertas, compreende juízos, compreende denúncias, compreende promessas, compreende consolos, compreende orientações, compreende também um contexto da apocalíptica judaica, ou seja, o escatom, profetizar sobre o futuro da nação, e não só o futuro da nação, mas o futuro das nações. E aí quando profetiza sobre o futuro das nações, é que nós entramos no contexto apocalíptico de Daniel e Ezequiel, que são dois profetas do período do cativeiro, que estão dentro de um contexto escatológico também. E nós, como trabalhamos também os livros proféticos, nós temos que dizer que tem o profetismo clássico, aqueles profetas não escritores, desde lá do tempo de Samuel, os profetas canônicos ou escritores, que são divididos em pré-cativeiro, cativeiro e pós-cativeiro. E todos eles em um contexto do que nós vamos tratar nesta lição de atalaias. E esse termo atalaia, que é o termo aplicado ou utilizado por Yahvé, por Deus de Israel, para Ezequiel, não só para Ezequiel, mas para outros profetas de Israel, é justamente utilizado um termo que no original hebraico é safá. Safá significa o quê? Manter guarda, tornar-se um vigia. Além dessa implicação, também tem um outro termo, ifiá, que quer dizer justamente posto de observação, ou torre de vigia. Então era aquele que tinha responsabilidade de ficar posicionado sobre a torre de vigia, vigiando todos os muros da cidade, para que quando os inimigos tivessem vindo, ele tocasse o chofar, ou seja, o instrumento utilizado pelos exércitos para convocar o povo para guerrear, convocar o povo para marchar. Inclusive em capítulo 7, está ali em algumas versões, dizendo para Ezequiel, Deus dando uma ordem para ele: tocai a buzina em Israel, ou seja, convoque Israel para a guerra. Em Oséias também está utilizando esse termo, essa expressão, tocai a buzina. Joel também utiliza tocai a buzina, ou seja, seja um atalaia. Mas o atalaia também tem um outro termo que eu gosto muito de utilizar, que é o termo roim. O termo roim quer dizer o quê? Quer dizer justamente vigia. Então nós podemos até utilizar roim e Yahvé, vigias de Deus, guardiões da fé, guardiões da lei, guardiões da palavra, guardiões da aliança. Até podemos apropriar esse termo, essa expressão, guardiões da aliança,
porque todo o contexto dos livros proféticos, nós vamos ver que a responsabilidade mais pujante é vir a ser um guardião da aliança. Como está o relacionamento Israel, o meu povo, comigo que sou o seu Deus? É esse o sentido máter da aliança. Eu serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. E como vocês estão se adequando no sentido ético de ser o meu povo, no sentido moral de ser o meu povo, no sentido sagrado de ser o meu povo, no sentido de fé de ser o meu povo, no sentido de crença de ser o meu povo, no sentido de estar adequado à lei, de cumprir a palavra, a revelação que eu entreguei ao meu servo Moisés, para que vocês cumpram, ó povo de Israel. Então os profetas tinham essa responsabilidade, estão cumprindo a lei, estão cumprindo a aliança, estão andando dentro dos preceitos, estão observando a doutrina, a proposta, o ensino, o que Deus requer de vocês, ó povo de Israel. Esse era o sentido, vamos dizer assim, aplicativo do ofício profético. Agora, quando nós vamos olhar esse contexto da lição que nós estamos hoje estudando, vamos ver que Ezequiel, ele, no capítulo 3, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele está recebendo visão. E essa visão, no aspecto do profetismo, era quando o profeta entrava em uma êxtase espiritual. Ele transcendia até a presença de Deus. E ele tinha uma visão alta, vamos dizer assim, total, abrangente do acontecimento. Ele era transportado para dentro do acontecimento. É uma realidade profética e até fenomênica essa, que alguns psicólogos vão dizer que o profeta era como se a alma dele estivesse saindo fora do corpo, transportando ele para o que estava vendo, não só para acontecer naquele momento, mas para acontecer no futuro. E Ezequiel, quando ele vê a primeira visão dele, ele entra em estado de choque. Ele entra num estado de choque tão grande, porque ele vai ver o quê? Uma carruagem com seres viventes sobre ela, uma luminosidade, a glória, vindo sobre todo Israel, o cabode de Deus. E agora no capítulo 3, ele está ainda em continuidade desta visão, mas Deus inicia a falar com ele de uma forma oral. No capítulo 3, Deus já começa a pronunciar e Ezequiel está ouvindo audivelmente a voz de Deus. E aí é que Deus começa a dar algumas ordens, começa a dar algumas orientações e diretrizes para Ezequiel cumprir. E quando nós vemos no capítulo 3, no versículo 15 e o 16, dentro desse contexto, ali tem uma expressão que, depois de 7 dias, o que quer dizer isso? Que Ezequiel ficou, depois que ele recebeu a visão, 7 dias, praticamente uma semana, em estado de, vamos dizer assim, não só de consternação, mas em estado de choque, como se ele estivesse paralisado com a situação que viu, com a circunstância da presença de Deus e da responsabilidade que tinha sido lhe entregue, e com o panorama, o quadro espiritual que Deus apresenta para ele do povo, e que coloca ele com a responsabilidade: olha, agora você vai como vigia, como sentinela, não subir uma torre de vigia e ficar espiando os inimigos, não. Você não vai se tornar um soldado que vai subir ali numa torre de vigia e vai ficar pronto para tocar o chofar quando o inimigo vai aproximar, não. A responsabilidade é muito maior.
você vai vigiar a vida espiritual do povo. Você vai observar os passos do povo, os pensamentos do povo, as ideias do povo, as conversas, os diálogos, as procedências, os padrões de vida do povo. E não só do povo, mas dos sacerdotes. E não só dos sacerdotes, mas dos governantes. E quando você ver qualquer coisa, Ezequiel, que não estiver de acordo com o meu padrão e com a minha aliança, você é atalaia. Por quê? Porque você vai tocar a trombeta, você vai tocar o chofar, não para anunciar, dar um alerta, mas para confrontar, para denunciar, trazendo um choque naquela pessoa, naquele grupo específico, não só para alertar, mas para levar eles à consciência do que estão cometendo, do erro em que estão praticando. E no capítulo também 3, já no versículos 17 e o 18, nós vamos então começar a entrar na realidade da lição que nós estamos estudando essa manhã. E a primeira aplicação que eu faço aqui é o privilégio de vestir, até coloquei uma expressão aqui nesse meu comentário, o manto profético, de vestir-se dessa responsabilidade profética. Ezequiel não estava ali apenas para ser um atalaia. Ezequiel não estava ali apenas para ser um guardião da aliança, mas Ezequiel estava ali para estar sendo representante, internalizar, incorporar a palavra, apropriar-se da palavra, apropriar-se do oráculo, da revelação, para que essa revelação, como um testemunha, e o termo, agora eu vou utilizar o termo grego, martireu, essa revelação ele fosse um testemunha dela. E aí, o versículo 18, olha, que é algo judicial, que era relacionado não só aos romanos, mas aos judeus, para o testemunha. Se você não for fiel no teu testemunho perante o tribunal, se estiver adulterando o teu testemunho, você então vai ser condenado de morte. Por isso que Deus fala, olha, ou fala o que eu vou te dar, a responsabilidade, a ordem que eu estou te dando de falar essa revelação na sua íntegra, ou você morre. E Deus até utiliza isso para Ezequiel, porque nesse período de Ezequiel, tinha muitos profetas comprados, profetas que pertenciam a outras religiões, como os próprios profetas de Baal, e profetas de Baalins, e profetas de outros contextos, de outras nações circunvizinhas, que eram profetas que viviam de acordo com o que o rei estipulasse para eles. Eram profetas comprados. Você vai profetizar, você vai anunciar como sendo uma boca minha, não a boca de Deus, uma boca minha. Eu vou dizer o que você fala para o povo. Agora Ezeus fala com Ezequiel, olha, você, Ezequiel, é a minha palavra, é o Deus de Israel, não é deuses, é o Deus único, é o Deus monogâmico, é o Deus que só Ele é o Senhor, é o Deus criador, é o Deus que te chamou, porque o profeta não era ungido profeta, o profeta era chamado para ser profeta. É o Deus que te convocou para essa tarefa, para essa missão, e você fala tudo o que ver em visão, tudo o que ver em sonho, e tudo que eu falar audivelmente
porque senão eu vou requerer de ti. E a sentença da justiça de Deus, o termo justiça utilizado no hebraico, tseakah, é um termo justamente não só jurídico, mas é um termo também de sentencial, que se não cumprisse a justiça, era condenado, e a condenação era a morte. Então, eu estou te colocando dentro do padrão jurídico. Você agora tem essa responsabilidade. Ou você anuncia, ou, se não anunciar, como você recebeu e o como você viu em sonho, em visão ou em mensagem audível, eu então vou requerer e você vai ser castigado. Vai ter uma sentença. Vai ser uma sentença não, vamos dizer assim, mas existe uma oportunidade de negociar. Não, não existe negociar. É uma sentença única, morte. Tem punição. Tem uma causa. Então Ezequiel agora ele estava consciente, e por isso que os profetas, eles praticamente todos os profetas de Israel, eles eram isolados do povo, e muitas das vezes o povo não tinha um bom, vamos dizer assim, desenvolvimento sociopolítico e socio-religioso, o profeta, e o povo não via esse relacionamento até social do profeta para com o povo, porque o profeta confrontava o povo, porque o profeta trazia o povo à realidade, que o profeta muitas vezes era um opositor das práticas religiosas, escusas do povo, porque o profeta muitas vezes se colocava contra a monarquia, denunciando a monarquia, denunciando a opressão que o monarca praticava para com o povo, denunciando o sacerdote, e por isso que muitos profetas até eram castigados pelos sacerdotes. E outra questão que eu coloco aqui também, que ser negligente ao cumprimento do dever profético, no caso do aspecto do relacionamento com Deus, é você negligenciar a tua chamada, é negligenciar o que Deus te outorgou, porque se Deus te deu uma palavra, e a palavra é para ser entregue, você tem que entregar essa palavra que Deus te pediu, e Deus te colocou, e Deus te deu ordem para pronunciar ao povo. E um outro aspecto que eu também coloco aqui, que a mensagem pode até não ser da própria imaginação, ela não pode até ser algo que a pessoa compreenda que está dentro das necessidades do povo, como muitas vezes hoje as mensagens são para vir a suprir a necessidade do povo. É algo interessante que o profeta não pregava. As pregações proféticas, as mensagens proféticas não eram para suprir a necessidade do povo, não, era para confrontar o povo, era para ser um orientador do povo, para ser um mensageiro de dar um alerta do povo, era quase um confronto dialético, não é? O que é um confronto dialético? É um embate entre o eu, tu, ou seja, você vai ouvir, pode até ter uma réplica, mas a minha tréplica vai ser mais forte, porque a minha tréplica não é minha, a minha tréplica, ela está autenticada por Yahvé. Eu até vou ouvir Israel murmurar, Israel debater o que eu vou profetizar, mas no fim, vai ser a minha palavra que vai prevalecer, porque não é minha. Eu estou só sendo o emissário, e vocês vão ver, cumprir o que eu falei, e vai tornar-se realidade.
e vai tornar-se cumprido. E quando cumprir, a palavra vai ser autenticada como palavra revelada, porque vocês viram ela se cumprir. Uma outra questão também que eu coloco aqui, é agora já no aspecto mais da segunda parte da lição, que é a parte mais doutrinária dessa lição, que vai entrar ao contexto da soterologia do Antigo Testamento, é que Deus coloca aqui para Ezequiel, que dentro do contexto soterológico do Antigo Testamento, Deus ele não tem prazer com a morte do ímpio. A justiça de Deus, nesse sentido, não é uma teodiceia, um estudo do mal, ou como muitos questionam, Deus criou o mal? Não. E Deus não está aqui colocando que Ele tem prazer com a morte do ímpio, ou que Ele está castigando o ímpio porque Ele quer se vingar, um Deus vingativo, não. Ele é um Deus que quer que o ímpio decida-se, que o ímpio, aí entra o livre-arbítrio, que o ímpio escolha e tenha a decisão correta de estar sendo fiel, que se coloque no padrão da aliança, que Israel abandone as práticas, e aí voltamos para o contexto de Israel, que Israel abandone as práticas de idolatria e tenha um só Deus, que Israel abandone as práticas de opressão vinda da parte dos governantes e não constitui imagens de adoração de falsos ídolos, mas adore a Deus e tenha um culto vivo, não somente de adoração dentro do templo, dentro da sinagoga, mas um culto vivo dentro do interior, com uma vida reta. E aí vem o termo tzedaká no aspecto teológico, uma vida reta no sentido de justiça, uma vida justa, perfeita, dentro de um padrão ético, dentro de um padrão moral, dentro de um padrão espiritual, em que o povo vê em Israel, que os israelitas vejam. E agora voltando para o contexto de Ezequiel, que o povo de Babilônia, porque Ezequiel está em Babilônia, e está lá às margens do rio Quebar, e aí eu vou colocar assim na aplicação, que o povo de Babilônia veja, esses escravos, esses exilados, eles têm uma diferença. A diferença é as características que estão inseridas no seu contexto. Eles têm uma aliança e honram a aliança. Que aliança? A aliança com Deus. Eu sou vosso Deus e vós sois meu povo. Realmente eles são o povo escolhido. Realmente eles vivem uma vida segundo o padrão divino. Realmente nós vemos Deus neles. Eles são Daniéis em Babilônia. Eles são Ezequiéis em Babilônia. Eles são Jeremias em Babilônia. Homens que estão abdicando a própria vida. Homens que estão sendo, muitos deles, levados a masmorras. Homens que estão sendo, muitos deles, perseguidos até pela própria religião e a religiosidade, mas não estão negando a fé no Deus que fez com eles uma aliança. Estão sendo comprometidos com a aliança. Em outro contexto também que eu coloco aqui, é a intensidade da justiça de Deus. E esse é um sentido até soterológico, porque quando nós vamos estudar a soterologia, mais voltado para o contexto do Antigo Testamento, nós vamos ver a abrangência que é a retidão que Deus está cobrando do povo.
E aí vem o termo TCK, que está aplicado à justiça, mas tem o termo Sadak, aplicado para a retidão. Eu quero que o povo seja reto, ande retamente na minha presença. E aí nós vamos ver que dentro do contexto todinho praticamente do Antigo Testamento, é muito enfatizado, não somente nos livros proféticos, mas nos livros também históricos e nos livros também que compõem o Pentateuco, essa questão de ser reto e de andar reto na presença de Deus, que é justamente viver uma vida sagrada de acordo com o sagrado. E aí está a diferença do fariseu para o justo, porque o fariseu vive uma vida sagrada de acordo com a aparência que ele quer dar para o sagrado. Mas o justo vive uma vida sagrada segundo a aparência que ele quer dar para o mundo que está à sua volta, de que ele realmente tem comunhão com o sagrado, porque o mundo pode ver o sagrado nele. Outra questão também que eu coloco aqui, que no aspecto soterológico, e aí nós vamos fazer uma ligação desse texto com as cartas paulinas, e quando nós falamos de soterologia, tem uma carta específica soterológica de Paulo, que é a carta ou a epístola aos Romanos, é que justamente em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz o quê? Que Deus não tem prazer com a morte do ímpio, como fala aqui Ezequiel, e aí lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer justamente, e até eu gostaria que nós abríssemos para lermos juntos, e vermos a abrangência desse texto de Romanos 3, 23, em relação ao que estamos falando e estudando nessa manhã, porque justamente é algo que vai de acordo com o texto da lição, porque todos pecaram, e na versão que estou utilizando, e estão privados da glória de Deus. Mas aí entra a justiça de Deus, no versículo 24, sendo justificados. Aí, o termo justiça agora, dentro do contexto grego do Novo Testamento, é um pouco diferente do contexto, ou da terminologia, da aplicabilidade do termo no Antigo Testamento, porque é justiça no sentido de justificação, de absolvição, de ser agora lhe dado uma absolvição, porque tornou ele justo, é tornado justo, porque é tornado justo pela graça, através do sacrifício, da redenção que há em Cristo Jesus. E aí eu vou a Romanos 6, também, em que Paulo vai dizer assim que o salário do pecado é a morte, não é? E aí fazemos um elo, olha, Israel, vocês vão morrer porque estão pecando, vocês estão no cativeiro, porque Jeremias profetizou a Joaquim, na época ainda do rei Joaquim, que viria 70 anos de cativeiro sobre Babilônia, sobre Israel, sobre Judá, e que seriam cativos em Babilônia, porque justamente Deus estava aplicando a sua justiça. Que justiça? Punindo eles porque traíram, punindo eles porque não foram fiéis, punindo eles porque não se adequaram à aliança que foi feita entre Deus e Israel. E agora trazendo para o nosso contexto, aí Paulo vai dizer, olha, você está pecando, então o salário é a morte. Que morte? Morte primeiro espiritual. Aqui Paulo está colocando no contexto, Romanos 6, 23, Romanos 6, justamente morte espiritual. Mas a morte espiritual, pastor Isaías, também concede o quê? A morte física.
Porque há muita gente que vai até pensar ou fazer uma interpretação conveniente, porque muitas vezes faz uma interpretação conveniente, né? Ah, mas é uma morte espiritual, depois eu me reconcilio, né? Depois eu volto atrás, mas pode ser que o depois seja tarde demais. Pode ser que esse interim para o depois, a morte física já veio. Por quê? Porque a morte espiritual pode trazer uma consequência física que resulte na morte da pessoa. Então Paulo dá esse alerta, e Paulo está dirigindo justamente essa palavra soterológica para fazer uma condição de atalaia, uma prevenção. Olha, muda, ou senão a consequência é a morte. Agora entramos no tópico 3 para adiantarmos que estamos nos caminhando ao final. O tópico 3, eu coloco aqui, que o Evangelho, ele não é teoria. O Evangelho tem uma identidade diferente das epístolas, pastor Lincoln. Sabe por quê? Porque as epístolas é doutrina. Agora, o Evangelho não é a teoria no sentido do dogma e no sentido da ortodoxia, mas o Evangelho é a ortopraxia, ou seja, a palavra cumprida na sua prática. Jesus, o mestre, o Raboni, o Testásculos Mu, o mestre por excelência, não está somente ensinando o povo, mas ele próprio é a prática do seu ensino. Ele próprio é a palavra, por isso que ele diz: conhecereis a verdade, eu sou a própria palavra, eu sou o verbo, e esse verbo está revelado, e é revelado em quê? Na minha glória e nos sinais que me acompanham. E aí está o poder do Evangelho, os sinais, os milagres. E o Evangelho causa conversão. Por quê? Porque o Evangelho é a vida de Cristo, e não tem outro caminho para que nós venhamos a ser salvos, como está registrado em Atos, a não ser através da vida de Cristo. Então nós temos que nos voltar ao Evangelho e ter consciência que o Evangelho não é teoria, mas o Evangelho é prática de vida. Uma outra questão aqui, para já encerrar: o dogma relata a tradição. Muitas igrejas, muitas das vezes, morrem porque estão pautadas em dogmas, tradições dos homens. Mas a doutrina é a palavra revelada. A doutrina é o alimento sadio, não é? A didascalia, a doutrina, é o ensino que conserva a vida e torna ela fecunda, produtiva espiritualmente. E aí eu encerro dizendo o seguinte: a igreja é convocada a ser guardiã, a ser atalaias. Para quê? Para agir de uma forma que internalize a palavra, se aproprie da palavra, e como guardião desta palavra, cobre a sociedade. E aí eu vou utilizar o termo cosmos: cobre o mundo da verdade, cobre o mundo da justiça, cobre o mundo da fé, cobre o mundo do amor, cobre o mundo do perdão, e cobre o mundo de uma vida justa, de acordo com a justiça de Deus e com o padrão de Deus tem reservado para que nós venhamos a viver. Sejamos nós atalaias, não nos conformemos com esse presente século, não nos conformemos com as circunstâncias que são contrárias e contraditórias ao verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, mas venhamos a nos colocar na torre de vigia,
denunciando, tocando o chofar, fazendo um alerta, para que não venha a sociedade ser dragada pelas investidas e pelas fúrias e artimanhas de Satanás. Obrigado a todos. Eu quero agradecer a oportunidade que foi nos dada, a confiança que tem nos dado o bispo, o Ido Zé do Carmo, também o pastor Itamar, e lembrar que aqueles irmãos que quiserem adquirir os livros que eu falei, me procurem após a escola. Maravilha. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Danilo, excelente aula, excelente lição. Meus irmãos, vamos então, sem mais delongas, ver os sorteados dessa semana. Hoje eu esqueci de trazer prêmios da Marca da Paz, mas tem 2 prêmios aqui muito legal, que um é o livro do pastor Lincoln, o tema é Sob escalate em tempo de neve. É isso mesmo, né? Maravilha. Porque sem óculos eu quase não estou vendo nenhum livro mais. Cadê o ganhador do livro ou da caneca? Ah, maravilha. Moacir, cadê o Moacir? Vem cá, Moacir. Pastor Lincoln, vem passar para ele, de repente, se ele quiser autografado, já aproveita a oportunidade e faz seu. Vamos ver quem ganhou então a caneca da Music Center, da professora Keila. Hilda, irmã Hilda, cadê a irmã Hilda? Irmã Hilda está aqui, maravilha. Pastor Lincoln, aproveita e passa aí também a caneca para a irmã Hilda. Aí, irmã Hilda, dá para tomar o leite quente de manhã, viu? Deus abençoe, glória a Deus. Meus irmãos, da minha parte, muito obrigado. Aliás, vamos ver quem vai dar aula domingo que vem, né? Vamos ver o professor da próxima, olha aí, o professor será o pastor Rafael Rocha, que vai falar sobre o pecado e suas consequências, né? Que maravilha. Então, você que veio hoje, já vem domingo que vem e traga mais um convidado, viu? Para nós estarmos juntos cultuando a Deus aí, tá certo? Quero agradecer a todos que vieram e também aos participantes aí pela rede social. Que Deus continue abençoando. Bispo, é com o senhor. Glória a Deus. Em pé, meus irmãos, já vamos agradecer a Deus por nossa escola dominical, louvando a Deus pela vida e ministério do pastor Danilo, que nos trouxe essa aula tão rica de ensinamentos, detalhes. O irmão está chegando aqui com as lembrancinhas daqueles que aniversariaram durante a semana. Tem algum aniversariante entre domingo passado e hoje? Vem à frente que nessa oração final nós vamos orar. Olha, irmão, muito bem, estão chegando aniversariantes. A Celedi, hoje é bodas de esmeralda, né? Está aqui. Deus abençoe você, seu esposo, sua vida, né? Família, ainda mais, né? Graças a Deus por sua vida. Aniversariante também. Irmãos, devemos lembrar que logo mais à noite, 7 da noite, começa o culto, né? De celebração. Aguardamos a todos. Nós estamos orando por alguns irmãos, pessoas nossas que infelizmente ainda estão enfermas. Alguns contraíram esse vírus aí, mas eu estava fazendo uma matemática aqui. Domingo passado eu estava orando para uns 38 irmãos. Aí risquei da minha lista uns 30, que já está de alta, né? Ficou uns 8 e somou mais uns 3, né? Mas está diminuindo, em nome de Jesus, né? Vamos orar por todos. E temos os cuidados que temos tido há 2 anos, né? Então, até no assentar aqui, as famílias ficam juntos, casais, mas qualquer coisa salta uma poltrona, aqueles que não são do mesmo convívio familiar, e vamos ter os cuidados, né? Cheguei aqui, estava fechado os vidros, o ar ligado, por orientação da diretoria financeira, que quando você liga o ar e abre a janela, gasta muito mais, né? Não vão gastar, mas o ar tem que circular, né? Abre isso aí. Depois o irmão dá um dízimo aí, umas ofertas a mais e paga essa energia. Muito bem, então vamos estar orando. Inclusive orando pela pastora Cleoni, né, que testou positivo. O pastor Samuel testou negativo, mas hoje começou espirrando muito, né?
mas não deve ser. Seja o que for, Deus pôs a mão e não vai dizer nada, não é? Vamos orar por todos. Agradecer a Deus pela nossa moto. Por quê? A moto já ganhou? Já caiu, a moto. Não, agradecer pela aquisição da moto. Ah, é? Tem isso? Tem? Só que sabe. Tá bom. É. Muito bom. Ele está dizendo agradecer pela moto, né? Quem ganhar vai agradecer em dezembro, né? Mas é porque pela conquista do prêmio, né? Porque é muito difícil mesmo. É um valor alto, não é? É uma conquista da escola aqui. Então, tá bom. Olha aí, diz que o que os olhos não vê, o coração não cobiça. Está aí ao lado, né? Aí, ó, pastor Isaías, chega aqui para orar. Você esteve lá na Bahia, pregando esses dias, cooperando lá. Então, os irmãos aniversariantes estão aqui, de casamento e natalício, e orando por todo o povo de Deus, né? E também agradecendo já por a escola ter condições, né, de fazer essa premiação aos alunos ao final aqui do ano, né? Vamos então agradecer ao Senhor. Meus irmãos, vamos orar. Como o bispo disse, nós estivemos a Bahia cooperando ali, trabalho maravilhoso. Infelizmente, chegando, bispo, gripamos a segunda vez. Semana toda eu e ela de cama. Graças a Deus, hoje estamos de pé, né? Graças a Deus, vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse trabalho maravilhoso, por essa manhã na tua casa, Senhor, pela palavra que ouvimos, por esta abençoada escola dominical, por aqueles que aqui vieram, pelos aniversariantes desta data, especialmente a tua serva irmã Celedi, Senhor, pelos seus anos de vida conjugal, e todos aqueles que estão enfermos, necessitando de uma cura, de uma bênção, de um milagre, sejam alcançados agora pela nossa intercessão. Pastor Samuel, a pastora Cleodi, e todos aqueles que estão aí, Senhor, precisando de um milagre para a saúde. Oramos, intercedemos em favor de cada um, abençoando o grande culto da noite, e todo o teu povo que veio à tua casa esta manhã e que virão hoje à noite. Continue nos abençoando e nos guardando. Nos despede em paz, debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, parabéns a todos. Vamos em paz, bom almoço. E olha, a cantina está aberta. E me disseram que almoço não tem, mas tem pamonhas, né? E algo mais esperando aqueles que passam por lá, com todo o protocolo. Deus abençoe.